Oi, gente! Tudo azul? Comigo tudo azul. Eu sou Marcela Duarte, atriz, cantora, locutora e dubladora. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto um tanto difícil, porém acho que necessário. Então, sem muita demora, roda a vinheta e bora pro vídeo. Esse é um assunto que eu já venho pensando, refletindo já há um bom tempo e principalmente refletindo numa forma de abordar esse tema sem que pareça algo desrespeitoso, algo pretensioso, mas eu realmente acredito que é algo necessário a gente trocar uma ideia, né? Deixar aí uma reflexão no ar. Meus amores, o ano de 2019 já foi um ano muito difícil, principalmente para nós aqui no Brasil, né? O ano já começou com tantas notícias difíceis, uma atrás da outra, que, nossa mãe do céu, o que mais faltava acontecer, né? E a gente foi levando o ano, a gente foi enfrentando como podíamos, né? Com a esperança de que 2020 seria um ano aí de renovação, um ano em que nós pudéssemos, né, nos recuperar do ano de 2019, que foi um ano tão conturbado. E aí acontece o que estamos vivendo hoje, uma pandemia. Epidemia é o surto de uma doença que acontece em uma região específica. A gente não pode dizer que é algo controlado, porque afinal de contas é uma epidemia, é algo que está acontecendo ali em um país, por exemplo. Uma pandemia é quando isso se espalha, né? É o que o mundo está vivendo, está acontecendo praticamente no mundo inteiro. A humanidade, nós, o nosso planeta, já passou por outras epidemias. Mas essa geração, a nossa geração, é a primeira vez que nós passamos por uma pandemia. Então é claro, é natural que a gente se assuste, que a gente a princípio fique meio sem saber o que fazer, como reagir. Porém, hoje nós já temos o conhecimento que as gerações passadas, né, que passaram por outras pandemias, não tinham. É de nossa responsabilidade usar essas informações a nosso favor. Na última pandemia que tivemos, as condições sanitárias eram outras, então foi muito mais complicado, né, controlarem aquela pandemia. Mas conseguiram, com muita dificuldade, com muita dor, conseguiram, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? E aí a gente vai acabar entrando, talvez, numa discussão que algumas pessoas podem achar que é uma discussão religiosa, enfim. Mas eu quero realmente, assim, tirar o foco disso, tá? Eu tenho a minha crença, acredito que você, claro, também tem a sua crença, e mesmo que a sua crença seja o ateísmo, né? Ou seja, alguém que não acredita num ser superior, alguém que não acredita em um Deus, e você está completamente certo dentro da sua razão. Ninguém, nenhum de nós é o detentor da verdade mundial. Nós estamos completamente certos dentro da nossa razão, dentro daquilo que para nós se torna coerente. Mas existe uma situação, existe um fato ao qual a gente não pode ignorar. E a gente tem que ter a humildade e a inteligência de observar isso, que é o quê? A natureza, que é o que está aqui à nossa volta.
que é aquilo que nos acolhe. E dentro da natureza existe uma lei, a lei da consequência. E o que diz a lei da consequência? Vou, enfim, colocar aqui como exemplos muito práticos. Se você desmata uma encosta, se cair uma chuva forte ali, o que vai acontecer? Se você polui um rio, polui, o que vai acontecer? Daqui a pouco não tem mais peixe para você pescar, para você consumir. Então, gente, é a mesma coisa com a natureza, é a mesma coisa com a nossa casa. Eu sinceramente acredito que a nossa casa, quando eu chamo de casa, gente, eu tô falando do nosso planeta, do planeta Terra, porque sim, se a gente não é capaz de enxergar que essa aqui é a nossa morada, e que essa morada é um organismo vivo, e que nós, seres humanos, que somos seres racionais, precisamos respeitar e cuidar desse organismo vivo, ele vai reagir. Eu acredito que o que está acontecendo é isso. É uma reação. É a lei da consequência. A consequência do consumo excessivo, a consequência do eu preciso para ontem, a consequência da falta de empatia, a consequência do farinha pouca, o meu pirão primeiro, a consequência do nosso avanço tecnológico, do nosso avanço, enfim, científico, do nosso avanço como seres, organismos que vão usufruindo de tudo, que vão tentando pegar o máximo de tudo, mas que não têm a consciência de, peraí, eu tiro, mas eu preciso repor, porque lá na frente eu posso não ter mais isso. As próximas gerações vão sofrer com isso. Será que meu filho vai ter o que eu tenho hoje? Meu neto? A gente tem que parar para pensar nisso. Essa hashtag, né? Cancela 2020. Eu entendo perfeitamente, tá sendo um ano muito difícil e principalmente para as pessoas que foram atingidas de forma direta por essa doença, né? Eu entendo, sim, que seja um ano que essas pessoas queiram cancelar e eu respeito, claro, a dor de todo mundo. Eu entendo que eu tô numa situação privilegiada porque isso não me atingiu pessoalmente, mas atingiu de outras formas, claro, né? Todos nós estamos aqui de quarentena, dentro das nossas necessidades, todos nós estamos vivendo essa expressão, né? O novo normal, e que eu acredito que esse novo normal vai se estender assim durante um bom tempo. E de coração, gente, o que me deixa mais preocupada é talvez o que possa vir daqui adiante. A gente está lutando contra algo invisível e contra algo que é muito mais forte do que nós. É claro que sim, nós temos o conhecimento, claro que sim, vai chegar o momento da vacina, é claro que sim, isso vai ser controlado. Já lembrando, já passamos por outras pandemias e estamos aqui agora. Então eu não tenho dúvidas de que sim, vai chegar o momento da cura, vai chegar o momento do controle. Mas o que não pode se propagar é essa pandemia da falta de empatia. Não é só a falta de empatia no nosso trato como seres humanos. É a falta de empatia com o nosso trato com a nossa casa, com o nosso planeta. Se a gente continuar dessa forma desmedida de consumo,
Eu sinceramente tenho muito medo qual vai ser o próximo aviso. Qual vai ser o próximo aviso? A minha fé, isso é algo muito pessoal, mas eu acho que você pode entender. E é por isso que eu quis falar aqui no início sobre essa questão do independente se você acredita em um Deus ou não, a gente precisa ter essa humildade, essa intenção de observar a natureza, né, de observar os fatos, como as coisas são. Eu acho que tudo que acontece nos é permitido. Tudo. Até aquilo de ruim, aquilo de difícil que nos acontece. Se nos é permitido, é porque algum ensinamento a gente precisa tirar dali. A gente sempre vai aprender através do amor e através da dor. Reformulando aqui o que eu disse. A gente sempre vai aprender através do amor. Porque na dor também tem amor. É difícil falar sobre isso, porque eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Se a gente compreender que tudo é permitido, talvez se torne menos pesado ter que carregar essas dores, ter que carregar essas realidades, essas consequências. E 2020, com certeza, é um ano que já entrou para a história. É um ano em que eu espero que a gente aprenda, eu espero que a gente daqui para frente passe a ter novos hábitos. Vai ser difícil, sim, para a gente se recuperar, não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que a única certeza que a gente tem é que não dá para continuar sendo como estava sendo antes. A grande pandemia que a gente precisa começar a combater daqui adiante é justamente a falta de empatia, a falta de carinho, a falta de respeito, essa corrida desmedida, sabe? Em querer alcançar tudo para ontem. E que a gente possa mudar enquanto ainda temos tempo. Pai e mãe, quando estão vendo ali que o filho está indo pelo caminho errado e já falaram uma vez, já falaram duas, já falaram três, chega uma hora que eles têm que dar uma chacoalhada. Chega uma hora que esse aviso precisa chegar de uma forma mais dura. Que a gente possa aprender, que a gente possa mudar enquanto há tempo, que a gente possa ter consciência. Pensarmos na história que a gente quer deixar para esse mundo. Pensarmos naquilo que cada um de nós, de forma individual, pode contribuir, sabe? Pensarmos no exemplo que a gente quer deixar, no exemplo que a gente quer ser, não só para os nossos filhos, mas para os nossos amigos, para os nossos colegas. Pensarmos nas nossas atitudes, pensarmos que se a gente observa algo que claramente é errado, que claramente está prejudicando alguém, que a gente não se acomode, que a gente não naturalize aquilo, porque é assim e não tem o que se fazer. Que a gente possa compreender que esse mundo aqui, ele não é para nos servir. Esse mundo é para nós sermos organismos vivos junto dele.
que se a gente não entender no poder, na força da coletividade, que ninguém se faz sozinho, que nenhum ser humano é capaz de ser feliz sozinho, a gente não vai conseguir crescer como humanidade. Então a gente precisa entender esse poder da união, esse poder do coletivo. E a gente precisa entender a responsabilidade que é cuidar desse presente que foi nos dado. Se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua saúde, lá na frente você vai sofrer as consequências. A mesma coisa com o nosso planeta. Vamos cuidar. Que a gente possa ter mais empatia nas nossas relações também. Porque se a gente for parar para pensar, hoje nós estamos isolados, né? Nós estamos em quarentena, nós não podemos nos tocar, não podemos nos abraçar, temos que sair de máscara. Mas a gente, de certa forma, já vinha vivendo assim. Para e pensa. Quantas vezes você não deixou de ligar para um amigo, por exemplo, para um parente, para uma pessoa que te é importante, e só mandou uma mensagem porque era mais fácil, porque era mais rápido e porque o seu dia estava muito corrido. E a gente vai aceitando essas desculpas. Eu tô falando isso, mas eu tô falando por mim também. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quando eu era pequena, quando eu era ali pré-adolescente, quantas vezes eu ficava feliz em ligar para as minhas amigas. E ligar para minha prima. E às vezes eu ficava mais de 1 hora no telefone, depois meus pais vinham me dar aquela bronca e tal. Eu me lembro, pequena ainda, criança, escrevendo uma carta para minha amiguinha de sala de aula. Se a gente parar para pensar na linha do tempo da nossa história, né, como civilização, da nossa história como humanidade, enfim, é pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo atrás, as nossas relações eram muito mais íntimas, eram muito mais de contato realmente. Eram muito menos descartáveis. E hoje em dia as relações são mais assim. Hoje em dia todo mundo é amigo. Mas será que é mesmo? Então, até nesse aspecto é preciso a gente pensar, é preciso a gente refletir. O quão tá fazendo falta um abraço, o contato. A gente foi se acostumando, a gente foi aceitando, a gente foi se acomodando, a gente foi. As relações foram sendo feitas aqui através de uma tela, realmente, e a gente foi aceitando isso, e hoje em dia é isso. Eu tô aqui falando com vocês através da tela de um computador, de um celular, enfim, onde você esteja me olhando. Mas tudo bem, isso já era feito antes da pandemia, antes da quarentena, isso vai continuar sendo feito, mas hoje em dia a sua relação com seus amigos, com a sua família, hoje a gente não pode ali dar um abraço, né? Na pessoa que a gente ama. Então a gente tem que pensar nas consequências disso tudo. A gente tem que pensar também na forma como a gente se trata. E quando eu falo as relações amorosas, as relações de amizade, o que realmente é a amizade, a qualidade das nossas amizades, a qualidade das nossas relações, a responsabilidade que a gente tem também com as nossas relações. Então eu acho que
esse momento de isolamento, esse momento em que a gente não pode estar tendo esse contato, que isso sirva como uma reflexão, como um momento da gente olhar para dentro de si mesmo e voltar a nos reconhecermos como pessoas, como seres humanos que somos cheios de defeitos, cheios de qualidade, mas buscar entender o que eu posso, o que eu preciso mudar daqui para frente. Na nossa relação com os amigos, na nossa relação com os colegas de trabalho, na nossa relação com a nossa família, na nossa relação com as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Num bom dia, num boa tarde, num tá tudo bem com você e você saber escutar a pessoa, porque muitas vezes a gente pergunta tá tudo bem só por educação, né? Mas você realmente está interessado em saber se aquela pessoa tá bem? Na nossa relação, no hábito de conversar, de realmente conversar, realmente dialogar, não ser um monólogo. Porque quando você conversa com alguém, mas você não escuta o que essa pessoa está realmente te dizendo, você quer muito mais falar sobre você, você faz uma pergunta para a pessoa e no momento que aquela pessoa está respondendo, você, mas isso também já aconteceu comigo, e vou te falar, comigo foi muito pior. Sabe? A gente parar para pensar nas nossas relações, parar para pensar em ir com mais calma, não ir com tanta sede ao pote, não ir com tanta pressa de querer engolir o mundo, de querer ter tudo para si, ter tudo para ontem. A máscara, né? Quantas máscaras a gente já não vinha usando? Já pensou nisso? Quantas pessoas, quantos jovens principalmente, já não entraram em depressão e já não perderam a luta para a depressão? Por quê? O que está faltando na nossa relação? Parece que a gente tem tudo, né? A gente tem um mundo aí para conquistar. Nós temos, sim, facilidades que nossos pais não tiveram. E parece que cada vez mais a gente precisa ter, ter, ter. Tenho que ter sucesso na minha carreira, tenho que ter sucesso na minha relação, tenho que passar uma imagem de uma pessoa com sucesso, eu tenho que ter as melhores roupas, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter um carro, porque afinal de contas eu tenho que ter a facilidade de chegar onde eu quero mais rápido, e eu tenho que ter o status de ter um carro para mostrar para as pessoas que, olha, afinal de contas é uma pessoa independente, uma pessoa que comprou o próprio carro, mesmo que seja parcelado em 32 vezes, enfim. Mas a gente tem essa necessidade de ter, e aí a gente vai usando máscaras, né? Em casa você é uma pessoa, as suas relações pessoais você é uma pessoa, mas quando você vai pra rua você é outra. Ou você pelo menos tenta, você se engana, você finge pra si mesmo que você é aquela pessoa que a sociedade quer que você seja. E hoje a gente precisa realmente usar uma máscara. Então é isso. Hoje eu fico por aqui e eu gostaria de terminar com essa reflexão. O que essa dor está tentando me ensinar? O que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso mudar hoje para não sofrer as consequências amanhã? Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro disso tudo? Um beijo azul para vocês. Um beijo, um abraço e vai passar.
como tudo na vida passa. Mas eu espero que fique o aprendizado e que algo no nosso íntimo possa mudar. Beijo e até o próximo vídeo.